160. Heliaswit capítulo 1075, Uma Coração Jovem Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Após a leitura da carta, todos caíram em um silêncio constrangedor. Após um longo silêncio, Bernice murmurou amargamente: eu sabia que não devíamos esperar muito dele. Pensa em tudo o que diziam sobre o príncipe Rolando passado e seus lugares favoritos na cidade. Achei que ele tivesse mudado depois de se tornar rei, mas... silêncio. Egrepo puxou-a pelo braço para impedi-la. Tenha cuidado. Todos os nobres que ainda podem vir ao teatro são seus apoiadores. Mesmo que não sejam, fingirão lealdade a ele. Se alguém tivesse ouvido o que você acabou de dizer, você estaria em apuros. Parece que nunca conseguiremos chegar a Neverwinter nesta vida, suspirou Roentgen. Isso não é grande coisa. Somos muito populares aqui, consolou Egrepo. A trupe Kagen ainda é uma trupe de primeira linha em todas as cidades, exceto em Neverwinter. Conseguimos nos sustentar. Mas filmes de magia chegarão aqui mais cedo ou mais tarde, interrompeu Kagen de repente. Ultimamente, tenho lido os roteiros que Mai me deu e descobri que as histórias têm uma coisa em comum. Todas se passam em um mundo imaginário, um mundo ideal que Sua Majestade deseja alcançar. Ele pretende usar esses filmes para disseminar suas ideias e promover suas políticas nacionais, então não os exibirá apenas em Neverwinter. Você ainda pode ter tanta certeza sobre peças de teatro quando filmes de magia chegarem aqui? Egrepo pensou por um momento e sugeriu: Nós podemos ir para outro país, como o Reino da Aurora. Sr. Feus, os teatros de lá ficarão mais do que felizes em nos receber, se o senhor pedir. Não, eu não irei para o Reino da Aurora, respondeu Kagen, balançando a cabeça. Que tal se nós? De repente, Kagen olhou para cima e disse: quero voltar para Neverwinter. O que? Sr. Feus, tem certeza? Todos ficaram chocados. A trupe levará pelo menos um mês para ir e voltar, e durante esse período, não haverá nenhuma renda, disse Egrepo com urgência. Nós vamos ficar bem, mas os novos atores e aprendizes não conseguirão se sustentar e provavelmente deixarão a trupe por causa disso. Kagen sabia que seria difícil levar toda a trupe para Neverwinter. Sem um teatro disposto a recebê-los, eles teriam que preparar todos os adereços e materiais por conta própria, o que não seria uma tarefa fácil. No instante seguinte, Kagen disse algo que surpreendeu completamente a todos: irei lá sozinho. Dessa vez, seus alunos permaneceram sem palavras por um tempo ainda maior antes de perguntarem, hesitantes: o que você vai fazer em Neverwinter? Tente ser um ator de filmes de mágica, disse Kagen lentamente. Sua Majestade disse que esses filmes se tornarão uma forma de arte popular um dia, mas não disse quanto tempo levará para essa popularização. 10 ou 20 anos? Não posso esperar tanto tempo. Mesmo que leve apenas 5 anos, será tarde demais para aprendermos a arte do filme de mágica, e a trupe Flor Estelar já estará muito à nossa frente. Kagen acreditava que o melhor momento para acompanhar uma tendência era no seu início. Mas Sua Majestade já tem a trupe Flor Estelar, murmurou Bernice. A trupe Flor Estelar só tem Mai e Irene, disse Kagen, olhando para seus alunos. Qualquer trupe precisa ensaiar repetidamente para apresentar uma performance excepcional. A trupe de Mai não consegue dar conta de todos os filmes que Sua Majestade quer filmar, então Neverwinter pode estar disposta a nos deixar ficar para reduzir a carga de trabalho da trupe Flor Estelar. E se conseguirmos superá-los em algum tipo de drama, no qual eles não são bons, como uma farsa, podemos ter uma chance de atuar em um filme de magia. Você estaria disposto a participar de uma farsa? Egrepo não conseguia acreditar no que tinha ouvido e perguntou. A vida é feita de escolhas. Na maioria das vezes, se você quer alguma coisa, precisa abrir mão de outra, respondeu Kagen, assentindo com a cabeça. Mesmo que só possamos atuar numa farsa, devemos dar o nosso melhor. Ele fez uma pausa antes de acrescentar: é claro que Sua Majestade pode nos rejeitar novamente. Quando isso acontecer, eu me juntarei à trupe Flor Estelar. Algum de vocês quer vir comigo? Ninguém respondeu. Kagen supôs que eles poderiam estar simplesmente atônitos demais para dizer qualquer coisa naquele momento, ou relutantes em deixar a antiga cidade do rei. Ele compreendeu os sentimentos deles. Eles reagiram exatamente como ele esperava. Na verdade, ele próprio também ficou chocado com essa ideia repentina. Como Egrepo havia dito, sendo o dramaturgo mais venerado do mundo atual, ele poderia continuar sua carreira até mesmo no Reino da Aurora. No entanto,
Ele decidiu abandonar o teatro para se dedicar a filmes de magia, o que não foi uma escolha nada fácil. Devido à idade, ele não conseguia se mover com rapidez e facilidade no palco, e sua memória já não era tão boa quanto antes. Se esse mestre do teatro realmente trabalhasse como ator, só conseguiria fazer figuração. Não importava o quão bem atuasse, inevitavelmente se tornaria motivo de chacota aos olhos dos outros. Muitos anos atrás, quando era um ator famoso, ele havia abandonado a carreira de ator e começado a escrever peças. Desde então, nunca pensara em voltar aos palcos como ator. No entanto, agora não tinha escolha. O rei rejeitara sua trupe e não parecia apreciar muito suas histórias. Enquanto isso, ele não conseguia escrever peças como Nova Cidade e Aurora. Diante disso, pensou que provavelmente só lhe restava se juntar à trupe Flor Estelar como ator para participar da produção de um filme de magia. Isso é incrível. Seus alunos ainda estavam boquiabertos. Kajen percebeu, à primeira vista, o quão chocados eles estavam. Foi de fato uma decisão incrivelmente ousada, mas depois de tomá-la, ele finalmente se sentiu aliviado. Ele já não era jovem, mas naquele momento, sentia-se jovem de espírito. Esse sentimento fez lembrar da felicidade e da inspiração que sentira durante sua primeira visita ao teatro. Desde então, passaram-se 30 anos e ele nunca mais sentiu o mesmo impulso até ver o filme mágico. Nada poderia impedi-lo de perseguir seu sonho. Entre vocês, Egrepo é quem trabalha comigo há mais tempo e sabe como administrar uma trupe. Quando eu estiver ausente, ele cuidará da trupe em meu nome, disse Kajen calmamente. Muitos jovens talentosos se juntaram à nossa trupe recentemente. Deu a eles mais oportunidades de se apresentarem. Enquanto o público vier ao nosso teatro para assistir às peças, vocês conseguirão se sustentar. Sr. Fels. Os alunos ainda queriam dizer algo, mas foram imediatamente interrompidos por Kajen. Ele decidiu ouvir o seu coração. Ele queria seguir seu sonho. Ele queria atuar em um filme de magia. Neverwinter havia produzido sua primeira bomba de napalm. Como Roland havia previsto, os alquimistas não demoraram muito para produzi-lo. Apenas uma semana após encontrar o agente espessante ideal, o Ministério da Química conseguiu fabricar a primeira bomba de napalm. Consistia em uma dúzia de cilindros de ferro idênticos, com 1 metro de altura e 30 centímetros de diâmetro. Os explosivos estavam contidos dentro dos cilindros, e os detonadores de todos os cilindros estavam interligados. Majestade, esta é a bomba que eu projetei. Chamo-a de Trovão da Cidade Ardente, disse Retinin, entusiasmado. Há 3 substâncias diferentes dentro dos cilindros. Na parte inferior, há uma camada de pó de neve. A camada que sustenta a combustão fica no meio, e a camada de combustível está no topo. Quando o pó de neve for inflamado, as chamas subirão e alcançarão a camada que sustenta a combustão e, em seguida, o combustível gelatinoso. Esse processo se assemelha ao de uma erupção vulcânica. O antigo alquimista-chefe da oficina de alquimistas da antiga cidade do rei achava que finalmente tinha conseguido substituir Kili-Sishi e não parava de falar. Aparentemente, ele estava muito orgulhoso do seu trabalho, e muitos detalhes do seu projeto impressionaram Roland. Além da clara disposição das 3 camadas dentro dos cilindros, ele também usou um detonador elétrico e adotou a tecnologia de ignição retardada para aumentar ainda mais o poder de destruição da bomba. Quando a bomba fosse detonada, os cilindros explodiriam um a um, sem afetar uns aos outros negativamente. Roland teve que admitir que Retinin era muito talentoso. Ele descobriu que Retinin estava particularmente interessado na criação de bombas e explosivos. Ele apenas duvidava da sua capacidade de nomear as suas obras. Mas para Roland, isso não era grande coisa. Afinal, quando esse tipo de arma se tornasse operacional, ele era o único que tinha o direito de dar um nome a ela. Muito bem, então vamos testar seu Trovão da Cidade Ardente agora, disse Roland, sorrindo. Heliaswitch capítulo 1076. O poder dos vermes. O local do teste ficava em um vale na cordilheira impassável. Era cercada por montanhas e jamais havia sido pisada pelo homem. Sem acesso a transporte público, era bastante difícil chegar a essa área, a menos que fosse por avião ou túnel. Portanto, era o lugar ideal para conduzir projetos secretos. As armas de napalm não eram de forma alguma um segredo absoluto, mas havia alguns raros espectadores. Ah! O ar aqui é tão refrescante. Consigo sentir o cheiro de flores e terra fresca, disse Celine ao emergir da fenda entre as rochas, balançando seu tentáculo.
Faz mais de 200 anos que não vejo o céu azul. Retinin estremeceu. Olhou para Roland, tomado pelo pânico e perdido. Todos ficariam horrorizados com a visão de um monstro gelatinoso gigante saindo do chão. Se fosse um filme de desastre, o aparecimento de tal monstro seria definitivamente um ponto de virada na história, momento em que a música de fundo normalmente começaria a tocar. Sem mencionar que o monstro gigante realmente conseguia falar. Se alguém conseguisse manter a compostura diante de tal cena, Roland consideraria essa pessoa um oficial competente. Foi também por isso que Roland escolheu este vale como local de testes. Não se preocupe. Eles também já foram humanos, mas os demônios os transformaram em monstros, consolou Roland o alquimista, dando-lhe um tapinha no ombro. Eles se comunicam mentalmente, e é por isso que você ouviu suas vozes. Se quiser falar com eles, basta dizer em voz alta ou mentalmente, assim. Roland se virou para Selene e disse, não é difícil para um porta-aviões original dar uma olhada no céu azul e na água cristalina de vez em quando, não é? É porque Selene se tranca o dia todo na sala de pesquisa, disse a voz de paz ao emergir da terra. As bruxas da punição divina têm falado sobre suas experiências no mundo dos sonhos ultimamente. Existe uma palavra específica que descreve o estilo de vida dela. Lembro que você chama uma pessoa como ela de reclusa. De alguma forma, me lembro que havia 2 adjetivos antes disso, disse Elete ao aparecer com o demônio sênior. Você realmente quer que eu diga isso? Ah, não mesmo. Roland ergueu as sobrancelhas para Retinin e disse, viu? Eles não são tão assustadores assim, são? Se sim, você tem razão. Retinin concordou com certa relutância. Eles sacrificaram seus corpos humanos em troca de uma vida eterna. Seus novos corpos são altamente resistentes ao calor e à corrosão, o que significa que podem entrar em contato direto com muitos produtos químicos. Seus tentáculos são sensíveis a diferentes materiais, o que lhes permite realizar múltiplos experimentos simultaneamente. Em outras palavras, seus corpos são perfeitos para pesquisa química. O que você acha? Tem interesse em trabalhar com eles? Perguntou Roland, dando de ombros. Retinin engoliu em seco. Após um longo silêncio, respondeu, Eu estou bem, Vossa Majestade. Embora Retinin tivesse recusado a oferta de Roland, ele não evitava mais o contato visual com as bruxas anciãs de Taquila. Em vez disso, havia um toque de curiosidade em seu olhar. Roland balançou a cabeça, divertido, e caminhou até o demônio amarrado por cordas. Embora o demônio tivesse perdido as pernas, Roland não quis arriscar. Afinal, este corpo pertencia a um guerreiro da punição divina. Roland se agachou, olhou diretamente nos olhos do demônio e disse, você é Carb. Tadabi, certo? Sem se conectar a uma pessoa, o demônio não conseguia entender a linguagem humana, mesmo estando em um corpo humano. No entanto, o ódio e a animosidade evidentes em seus olhos pareciam transcender a barreira linguística entre eles, tão flagrantes que todos sabiam o que ele estava tentando transmitir. Roland prosseguiu indiferente, preparei um espetáculo de fogos de artifício para vocês. Vocês cometeram atrocidades contra a população humana na Terra do Amanhecer e destruíram mais da metade do nosso reino. Agora, é hora de retaliarmos. Aproveitem o show. Ele então acenou com a cabeça para Retinin e disse, vá em frente. O alquimista lançou um olhar para o demônio. Sabendo que não devia questionar a ordem do rei, simplesmente gritou, sim, Vossa Majestade. Após tudo estar em ordem, todos desceram para o túnel subterrâneo, deixando o demônio sozinho no penhasco. Contagem regressiva para explosão. 10, 9, 1, fogo. Um operador detonou a bomba. Num instante, chamas vermelhas irromperam do centro do vale. Ao contrário dos explosivos de alta potência usados na manobra, a luz do fogo foi obscurecida por uma densa nuvem de fumaça negra. Nem o ruído nem o impacto de explosão foram tão impressionantes quanto os dos explosivos. Mas logo perceberam uma grande diferença entre essa nova arma e a antiga. Através de uma vigia, eles podiam ver claramente uma densa névoa subir lentamente e se espalhar pelo céu, como se uma mão gigante tivesse lançado um manto nebuloso. O ar quente impulsionava o combustível para cima, que caía em cascata no chão como lava incandescente e explodia como guarda-chuvas abertos. Depois que esses guarda-chuvas se abriram, lampejos de luz vermelha ficaram mais brilhantes e logo se transformaram em uma torrente de chamas. Roland sabia que isso era resultado da reação do alumínio com os óxidos de ferro na camada que sustentava a combustão.
A energia liberada por essa reação química causou uma segunda explosão que durou vários segundos. Com a queda dos explosivos, o vale foi imediatamente incendiado. Embora Roland e seu grupo estivessem em uma área relativamente segura, ainda podiam sentir as ondas de calor provenientes da explosão. Devido à força da gravidade, a densa fumaça e as chamas finalmente se separaram. A fumaça se dissipou enquanto o fogo se alastrava por toda a área de testes. Havia uma floresta e um riacho no centro do vale, mas agora ambos estavam em chamas. Roland não achou necessário verificar se os animais usados nos testes ainda estavam vivos naquele momento. Do outro lado do túnel, Aletheia enrolou seu tentáculo principal. Se ao menos existisse uma arma como esta na era da Taquila, pensou ela. Como o fogo era o inimigo natural da névoa vermelha, os demônios nunca deixavam nenhum material combustível visível ao redor de seu posto avançado. Era impossível acender lenha para dispersar a névoa vermelha. Mesmo que as bruxas conseguissem produzir fontes de chamas com alta temperatura, elas precisariam usar seu poder mágico para fazê-las funcionar. No entanto, a nova arma oferecia a elas a possibilidade de aniquilar instantaneamente o covil dos demônios. Se conseguissem transportar a arma para o posto avançado, poderiam abrir caminho para o exército. Nesse caso, as bruxas da punição divina também teriam uma chance maior de sobrevivência, já que não precisaria mais proteger soldados comuns dos demônios e da névoa vermelha. Aletheia quase previu que uma torre de armazenamento de névoa flamejante se transformaria gradualmente em uma coluna de fogo ofuscante. As três bruxas anciãs trocaram ideias rapidamente em seus respectivos meios. Sem trocar uma única palavra, chegaram a um entendimento mútuo. Aletheia lançou um olhar furtivo para o mortal e suspirou. Era uma pena que ele não tivesse nascido há 400 anos. As chamas finalmente diminuíram após 4 horas. Todo o vale foi arrasado. Quando Roland saiu do túnel, teve a ilusão de que era pleno verão, e não início da primavera. O ar escaldante transformara o vale numa estufa temporária. Ele olhou para o demônio no penhasco. Como haviam limpado os arredores anteriormente, o fogo não atingiu o abrigo deles. Quanto às bruxas da punição divina, elas não conseguiam sentir calor de qualquer forma, então a explosão não lhes causou nenhum dano. Mas Roland claramente percebeu um lampejo de descrença nos olhos do demônio. Provavelmente era isso que Paza e as outras bruxas da punição divina esperavam ver. As bruxas de Taquila não acreditavam que o demônio fosse ceder. Eles só queriam que isso fosse informado, que as criaturas que eles haviam desprezado durante todo esse tempo agora tinham a capacidade de aniquilá-los. Release capítulo 1077. À frente na terra fértil. Esses são os últimos trilhos de aço em que você precisa trabalhar hoje, disse Leaf, enquanto sua cabeça espreitava por entre as copas das árvores. Obrigada. Sem problema. Respondeu Molly alegremente. Ela deu um tapinha no peito plano e assobiou. Apareça, minha Silva Momota. Uma bola azul surgiu instantaneamente no ar e foi crescendo gradualmente até atingir a altura das copas das árvores. Ela estendeu seus 2 braços, recolheu os trilhos no chão e os engoliu. No entanto, os trilhos eram muito compridos, e as 2 pontas ficaram para fora da bola. Parecia que a bola azul tinha sido perfurada pelos trilhos. Momo. Tá. Mas eu me lembro da última vez que você chamou de Momoca. Sério? Disse Molly, com a cabeça inclinada para o lado. Isso não importa. O que importa é que eu pronuncie o nome dela em voz alta. Não é assim que se demonstra o poder? Leaf ponderou por um momento e perguntou. Foi a lua misteriosa que mandou você fazer isso. Como você sabia? Perguntou Molly, surpresa. Ela também me convidou para entrar no grupo de detetives. Após o lançamento do filme mágico A Princesa Lobo, muitos espectadores ficaram impressionados com a cena em que Lorgar se transforma em lobo e bravamente ataca seu inimigo para salvar sua irmã. Encorajadas pelo grupo de detetives, as jovens bruxas de Neverwinter começaram a gritar seus slogans sempre que usavam seus poderes, e isso gradualmente se tornou uma nova moda. Molly ficou surpresa ao descobrir que Leaf também conhecia a nova tendência da cidade, considerando que ela geralmente limitava suas atividades à Floresta Nebulosa. A última vez que a vira em Neverwinter fora na cerimônia de coroação do rei. Não, nada. Leaf desviou da pergunta com uma tosse. Ela se virou na direção de Neverwinter e disse, eles trouxeram novos suprimentos. Preciso ir. Embora Molly realmente quisesse saber como Leaf se mantinha atualizada, ela reprimiu sua curiosidade e acenou em despedida.
No segundo seguinte, Leaf se transformou em um espírito e desapareceu na densa floresta. Molly descobriu que Leaf conseguia atravessar a floresta nebulosa num piscar de olhos. Leaf praticamente conhecia tudo sobre a floresta. Ao extrair poder mágico de milhares de árvores, ela podia manipular plantas e, assim, fornecer continuamente materiais de construção para a frente de batalha. Em comparação, o cervo mágico de Molly trabalhava muito mais lentamente. Agora Molly tinha uma vaga noção do poder da evolução. Molly se perguntava quando se tornaria tão poderosa quanto Leaf. Ela morava em Neverwinter havia 4 ou 5 meses e aprendera o básico da leitura e da escrita. Ela achava que sua habilidade poderia evoluir depois que terminasse de ler Princípios da Natureza. Molly subiu no cervo mágico e ordenou que Momota saísse da floresta. Assim que saiu da floresta, ela viu um canteiro de obras movimentado. 1, 2, 3, já. Um pouco para a esquerda. Calma, calma. Milhares de trabalhadores estavam ocupados reparando a estação Turno Zero, localizada perto da ferrovia que se estendia para o nordeste. A estação era a primeira parada no caminho para as ruínas de Tequila e também o terminal da rota para a floresta. Um forte se erguia em cada canto da estação. Os 4 fortes eram conectados por trincheiras e parapeitos, formando uma única unidade. Os trabalhadores vestiam roupas variadas, alguns deles até seminus. Seria difícil associar tal cena à batalha iminente se Molly não soubesse do plano do rei com antecedência. Ei, não é a senhorita Molly? Obrigada por vir nos ajudar. Vamos incomodá-lo novamente hoje. A unidade ferroviária está sobrecarregada. Senhorita Molly, tombamos uma locomotiva a vapor. A senhora poderia colocá-la de pé? Muitas pessoas pararam para cumprimentar Molly ou pedir sua ajuda enquanto ela abria caminho pela multidão e caminhava lentamente pela linha férrea. Ela era lembrada por muitos trabalhadores, mesmo tendo estado ali apenas uma semana antes. Embora a principal tarefa de Molly fosse garantir que nada acontecesse à gaivota, ela estava pronta para ajudar os outros, assim como costumava fazer na Ilha Adormecida. Molly ficou muito feliz quando sua ajuda foi reconhecida. Quando estava na Ilha Adormecida, apenas as bruxas e um pequeno número de pessoas dos fiordes demonstravam gratidão pelo seu trabalho. Naquela época, pouco podia fazer além de carregar e descarregar navios. Mas agora, podia ajudar em muitas coisas e era tratada como uma celebridade. Seu coração transbordava de orgulho e felicidade. Enquanto a gaivota permanecesse em terra firme, ela tinha liberdade para circular pelo canteiro de obras da ferrovia. A paisagem além da Tower Station Zero era ligeiramente diferente. Fios de fumaça começaram a surgir no campo de visão de Molly. Eles jorravam dos trens. Na verdade, esses monstros de aço eram o principal meio de transporte. Eles forneciam materiais para a frente de batalha sem parar, como se nunca fossem se cansar. Molly havia transferido apenas uma pequena parte dos materiais. Infelizmente, segundo a princesa Tilly, construir esses trens não foi fácil. Eles precisavam da gaivota para facilitar o transporte entre Neverwinter e a frente de batalha, pois havia apenas 2 ou 3 trens em toda Neverwinter. Independentemente de como a batalha nas planícies férteis se desenrolasse, eles tinham que garantir que a logística e a produção na retaguarda não fossem interrompidas. Ao se aproximar do final da linha férrea, Molly viu mais soldados uniformizados. Após uma semana de observação, Molly já conseguia distinguir os novos recrutas dos veteranos. Aqueles que a olhavam de vez em quando durante a aula geralmente eram novatos, enquanto os que baixavam a cabeça ou estavam muito concentrados em polir suas armas para prestar atenção nela eram normalmente soldados experientes. Observem com atenção. Existem diferentes tipos de demônios, disse um instrutor enquanto batia em uma figura no quadro negro. O tipo mais comum é demônio louco. Eles têm corpos grandes, braços grossos e são bons em arremessar lanças de osso. Eles não arremessam lanças em rápida sucessão, a menos que seja uma emergência extrema. Ah! A multidão caiu na gargalhada. Silêncio! Ordenou o instrutor. Espero que eles não os assustem muito quando os encontrarem. A única maneira de salvar suas vidas é puxar o gatilho e acabar com eles antes que os matem. Fugir ou se render não funcionariam nesta situação. Entenderam? Sim. Gritou a turma em uníssono. Agora, o próximo, disse o instrutor, apontando para outra imagem. Este, com os olhos na testa, chama-se demônio temível. Não existem muitos deles, mas são muito mais poderosos do que os demônios loucos comuns. Eles podem paralisar seus movimentos ao vê-lo.
Basicamente, você não pode fazer nada além de esperar pela morte. No entanto, você pode se proteger com uma pedra divina da retaliação. Todos na frente receberão uma pedra divina, embora haja uma chance de encontrá-los mesmo sem estar usando uma. O que devemos fazer então? Reze para sua avó ou imagine alguém ou algo que você adore. Use todos os meios possíveis para superar seu medo. Ao ouvir essas palavras, alguém se virou e olhou para Molly. Molly sorriu de volta, piscando para o soldado. Ei, onde você está olhando? O instrutor rosnou para o soldado. Saia daqui e volte para o canteiro de obras se não quiser ficar na minha aula. O homem imediatamente se esquivou. Molly sentia que preferia os novos recrutas aos veteranos. Ela contraiu os lábios e incitou o servo mágico a avançar. Após mais algumas centenas de metros, ela chegou ao final da linha férrea, onde alguns operários, soldados e bruxas trabalhavam juntos. Ela avistou imediatamente uma garota de cabelos loiros vestindo um terno de trabalho. Era a rainha de Greycastle, a rainha Anna Wimbledon. Heleazwit capítulo 1078. Tiros nas planícies seja pela sua figura, estilo ou aparência. A rainha Ana não era a mais notável entre as bruxas. Para manter os cabelos lisos fora do caminho enquanto trabalhava, ela os prendia em um rabo de cavalo. Suas roupas de trabalho, desenhadas por Roland, priorizavam a funcionalidade em detrimento do estilo. Os punhos e a gola estavam bem ajustados e manchados de poeira, resultado de longos períodos na natureza. Se alguém a visse pela primeira vez, jamais acreditaria que ela era a rainha de Greycastle. Mas Molly admirava muito. Porque mesmo que alguém não soubesse que Ana era a rainha, entenderia que ela era uma pessoa importante. Ela estava cercada por altos funcionários em Neverwinter, por exemplo, Calvin Bat, o ministro da construção, Edith Cant, a chefe do Estado-Maior, etc. O trajeto da ferrovia, a velocidade do avanço e os detalhes da construção, tudo precisava ser discutido com ela. Em outras palavras, mesmo que não fosse uma bruxa, ela ainda seria o centro das atenções de todos. Apesar de desconhecer completamente o assunto da conversa, Molly achou Ana, que permanecia de pé, imponente, observando a paisagem, segurando mapas e discutindo planos, realmente deslumbrante. Principalmente quando se concentrava no trabalho, os olhos azul-lago de Ana brilhavam como joias imaculadas. Ao trabalhar com Ana, tanto os recrutas quanto os veteranos a respeitavam e acatavam suas ordens. Molly pensou por um momento e, por fim, decidiu não interromper Sua Alteza. Em vez disso, ordenou que o seu servo mágico evitasse a multidão e descarregou os trilhos na área de armazenamento. Logo depois de colocar os trilhos, Xavi espiou por cima de uma pilha de tijolos e perguntou: "Você foi até a floresta de novo?" Molly teve imediatamente um mau pressentimento. Ela correu em volta da pilha de tijolos e descobriu que as outras bruxas estavam jogando cartas. Ora, se não é a pequena Molly? Andrea sorriu. Magia também estava lá, mas parecia muito desconfortável. "Como vocês podem ficar aqui jogando cartas?" gritou Molly. "Se descobrirem, o que vão pensar do feitiço do sono? Vou contar para Ladit Lee. Eu fui forçada por eles a vir para cá", disse Magie, baixando a cabeça e torcendo as mãos. "Quem está matando tempo?" retrucou Xavi. "Eu descarreguei todos esses tijolos no trem. Senão, os operários ainda estariam descarregando. Estou apenas descansando depois de terminar meu trabalho. Como você pode dizer que estou matando tempo? Saiba que o chá da tarde é tão importante quanto o trabalho. Uma dama elegante sabe manter o equilíbrio entre os dois", disse Andrea, penteando os cabelos loiros com os dedos. "Como Magia está aqui, ela pode garantir que ninguém nos encontre. Afinal, definitivamente não é permitido causar problemas para Ladit Lee. Não se preocupe. Aliás, quer se juntar a nós? Para jogar cartas, quanto mais gente, melhor." "Claro que não." Molly foi interrompida por um alarme quando se preparava para discutir com Andrea. Uh, 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 uh. 3 breves explosões indicaram a descoberta de forças hostis. Ela olhou rapidamente para o nordeste, mas não viu nada além de neve meio derretida e ervas daninhas por toda a vasta planície. O inimigo foi descoberto por Sylvia e Lightning e eles deram um aviso prévio. "Então você não verá nada ainda", lembrou Xavi. "Oh, não. Sua Alteza." Molly lembrou-se subitamente de que a rainha de Greycastle estaria em perigo. Ela já ouvira falar mais de uma vez sobre a importância singular de Ana para o rei Roland e Neverwinter. Portanto, deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir sua segurança.
Quando Molly começou a correr de volta, Xavier alcançou. Sua Alteza está naturalmente protegida pelos guardas. Você não será de muita ajuda se voltar para lá. Xavier balançou a cabeça. Considerando a velocidade dos demônios voadores, Sua Alteza tem pelo menos de 10 a 15 minutos para se abrigar antes da chegada do inimigo. De acordo com nossas ordens, se não houver um plano de combate previamente definido, a primeira coisa a fazer ao se deparar com um inimigo inesperado é se proteger e depois ir até o primeiro exército mais próximo, a bruxa da punição de Taquilo ou outros grupos de combate. Então você não precisa ir a lugar nenhum. Fique aqui e me proteja. Andrea já havia subido no topo da pilha de tijolos com seu rifle. Deixe comigo. Como Xavier havia dito, depois que Molly subiu na pilha de tijolos, ela descobriu que o enorme canteiro de obras estava vazio, como se a cena movimentada anterior nunca tivesse existido. Ela conseguia ver vagamente cabeças nas trincheiras e algumas posições de artilharia. O trem parou e uma sensação de seriedade tomou conta de toda a frente de batalha. Sylvie, foi você quem avistou os demônios? Andrea tirou um sigilo da escuta e perguntou, quantos são? Não, este aviso foi enviado por Lightning. A resposta de Sylvie veio do sigilo depois de um tempo. Parece que existem apenas 4 bestas demoníacas com demônios loucos. A direção é à sua direita. Não há vestígios de demônios seniores. Apenas 4. Parece que foi um encontro casual. Provavelmente, mas não se acomode muito, avisou Sylvie. Você deve conseguir vê-los em 5 minutos. Poucos minutos depois, os demônios chegaram como esperado. Os 4 pontos escuros eram particularmente impressionantes sob o céu claro. Sem dúvida, eles avistaram a ferrovia nas planícies férteis. O estranho era que os demônios não atacaram, mas pairaram à distância. Sobre o que eles estão hesitando? Xavier franziu a testa. Esse não é o estilo do demônio. Você consegue acertá-los? Perguntou Molly. Não, eles estão muito longe. Andrea deu de ombros. Muitas variáveis para jogar uma moeda para o ar. Claro, existe outro método. Molly ignorou automaticamente a parte que não conseguia entender e perguntou, qual um método? Por exemplo, uma arma de calibre maior. Ela sorriu e apontou para o lado da pilha de tijolos. Seu servo mágico poderia me fazer um favor? Até então, Molly não havia reparado naquela arma de tamanho incrível. Seu cano tinha mais de 1 metro de comprimento. Ela imediatamente percebeu o que Andrea queria dizer. Não conseguiria usar uma arma tão pesada sozinha. Você tem levado isso consigo quando joga cartas? Graças à magia, disse Andrea, dando de ombros. Além disso, carregar uma variedade de armas é um requisito básico para um soldado. Molly parou de falar e ergueu a mão para invocar seu servo mágico. Ela pegou a arma gigante e a colocou em cima da cabeça dele. Ao mesmo tempo, ordenou que Momota abaixasse o corpo e se desdobrasse, transformando-se em uma almofada oval. Que pena que eu não te trouxe para a última luta. Andrea se deitou sobre Momota. Esta base de arma é muito mais confortável do que a de Ases. Levante um pouco a cabeça. Isso, esse é o ângulo certo. E agora? Molly ajustou a forma do servo. Perfeito. Aliás, você consegue encolher os braços dele? Até ficarem do tamanho dos seus dedos. Sem problema. Mas aí não vai conseguir suportar objetos pesados. Está tudo bem. Perfeito. Andrea apertou os braços encolhidos do servo mágico contra os ouvidos e então segurou o cabo da arma. Não se esqueça de tapar os ouvidos. Simultaneamente, ela puxou o gatilho. Um estrondo alto ecoou da arma. Poucos segundos depois, um demônio explodiu em uma névoa vermelha no ar. Release capítulo 1079. As intenções dos demônios. Os outros 3 demônios reagiram imediatamente. Controlaram as bestas demoníacas e se dispersaram em todas as direções. Em seguida, seguiram em zigue-zague na direção de onde vieram e logo desapareceram na distância. Ao recuar, um demônio chegou a se virar para arremessar sua lança em direção à cabeça da besta diabólica, que tinha uma asa quebrada e estava caindo em espiral. Embora Andrea estivesse concentrado no alvo, a segunda moeda em pé nunca apareceu. Eles escaparam? Perguntou Xavier, surpreso. O que eles vieram fazer? Pela primeira vez, os demônios escaparam antes de um confronto direto. Em casos anteriores, esses demônios brutais não desistiam até atacarem seus alvos com ferocidade. Foi realmente surpreendente que eles apenas pairassem no ar em vez de atacar ou espionar. Não sei. Andrea soltou o gatilho. Parece que eles descobriram como se esquivar do atirador.
Os inimigos aprendem muito rápido, não é, Molly? Ela riu, olhando para Molly, que coçava as orelhas. Da próxima vez você deveria me avisar antes, reclamou Molly. O som daquela arma não era mais baixo que o de um canhão. Ela mal teve tempo de tapar os ouvidos. Mesmo assim, sentiu-se tonta com um estrondo semelhante a um trovão. Desculpe. Não esperava que as linhas de orientação aparecessem tão rápido. Provavelmente minha habilidade melhorou novamente. André piscou os olhos. Vou te dar uma compensação especial como pedido de desculpas. Você não fez isso de propósito. Não precisa se desculpar, disse Molly, coçando a cabeça. Afinal, derrotar o inimigo é mais importante. Mas eu vou sentir pena disso. Bem. Ela teve que concordar diante do olhar sério de André. Qual é a compensação? Bebidas do caos, disse André, cobrindo a boca. Tem. Certeza? Perguntou Molly, surpresa. Quando estavam na ilha adormecida, ela só sabia que André nascera em uma família proeminente e era uma das bruxas de combate mais poderosas, sendo quase tão importante quanto Aziz. Além disso, André costumava ficar com Ladith Lee, então Molly teve poucas oportunidades de se comunicar com ela no passado. Depois de chegar a Neverwinter, a distância entre bruxas de combate e bruxas comuns desapareceu completamente. Foi então que ela descobriu que André não era tão fria quanto imaginava, mas sim elegante e amigável. No entanto, ela não esperava que André fosse tão generosa. Sim, a regra geral é um copo para cada rodada. Minha compensação especial é que, se você perder, não precisa me dar um copo. Se eu perder, eu te dou. Que tal? É uma oportunidade única na vida. Entendo. Se eu não tiver que perder, então é. Espera, não é. Molly de repente entendeu. Isso não significa que eu vou jogar cartas. Eu não vou participar, mas você prometeu isso agora mesmo. André revelou uma expressão de tarde demais. Fique aqui e não saia. Vou ao posto de comando e volto logo. Antes que Molly tivesse tempo de explicar, André já havia pulado da pilha de tijolos e corrido para o final do lixão. Ela se virou para Maggie, que obviamente tinha o mesmo sentimento e finalmente entendeu o que ela queria dizer ao afirmar, fui obrigada por eles a vir para cá. Posto de comando na linha de frente. Em meia hora, todas as informações sobre esse encontro acidental haviam sido reunidas e colocadas na mesa de Hiroshi. Lightning e Maggie, que estavam perambulando pelo círculo de vigia, foram os primeiros a descobrir o rastro do inimigo. Naquele momento, eles voavam através das nuvens um após o outro e por acaso estavam fora da vista do inimigo. Depois disso, seguiram os demônios na direção das 6 horas e enviaram avisos a Sylvie através do sigilo da escuta. Segundo a descrição de Lightning, a rota de voo dos demônios era uma linha reta no mapa que ligava a frente da ferrovia às ruínas de Taquila. Em outras palavras, eles não estavam patrulhando, mas perseguindo o primeiro exército desde o início. Todo o confronto durou cerca de 15 minutos. A senhorita Andrea foi a única a sair vitoriosa, pois o rifle de precisão antidemônios era a única arma eficaz capaz de atingir o alvo a essa distância. Após um demônio ser atingido, os demais imediatamente recuaram, zigue-zagueando para evitar os disparos de Andrea. A estratégia provou ser eficaz, e Andrea não conseguiu atingi-los novamente. Sylvie acompanhou o processo de saída deles do círculo de vigilância. Lightning e Magia também não tomaram nenhuma outra providência. 15 minutos depois, o alarme foi desativado. Machado de Ferro entregou seu relatório e respirou fundo. Este era o sistema integrado de inteligência de guerra idealizado por Sua Majestade. Cada unidade reportava suas ações em nível. O Departamento do Estado-Maior, então, coletava todas as informações, classificava-as e refinava-as para analisar todo o processo de combate. Com o auxílio de um mapa e uma mesa de areia, os comandantes militares podiam ter uma compreensão mais direta da batalha na linha de frente. Embora já tivesse operado o sistema diversas vezes antes da expedição, Machado de Ferro ainda ficou chocado com o uso prático inicial do sistema. Pela primeira vez, ele sentiu que a guerra era tão clara que parecia estar em uma nuvem, com vista para todo o combate. Na cidade da Areia de Ferro, até mesmo uma batalha entre centenas de pessoas entre os clãs podia ser caótica. Se ele quisesse desvendar o resultado da batalha, só conseguiria uma conclusão superficial, mesmo dedicando muito tempo e energia a isso. Mas agora era diferente. Tanto as ações do inimigo quanto a resposta do primeiro exército estavam claramente presentes em sua mente.
A sensação de estar no controle da situação o fez perceber que as batalhas entre os clãs Mojin eram meras brigas de rua. É claro que isso estava longe de ser suficiente para entender a situação como um todo. A tarefa mais importante era descobrir as intenções dos demônios. Machado de Ferro olhou para Edith, que encarava o mapa atentamente. Ela era a única que não conversava com os outros membros da equipe. Ele já havia relatado ao rei Roland seu contato particular com ela, mas Machado de Ferro não se arrependia. Ele havia jurado lealdade ao rei. Mesmo que sentisse pena dela, não faria uma segunda escolha. Contudo, sentia-se culpado e estava preparado para ser ridicularizado ou ignorado por ela. O que ela fez foi totalmente inesperado. Ela agiu como se nada tivesse acontecido e continuou a convidá-lo para participar das reuniões do Departamento do Estado-Maior. No entanto, ela não manteve mais nenhuma conversa particular com ele. Ele percebeu que, na verdade, não entendia os pensamentos daquela mulher, já que eles estavam na região mais meridional. Você encontrou alguma coisa? Machado de Ferro caminhou atrás dela. Não, Ed deu de ombros. Eu não sou um demônio e só os encontrei uma vez. Como posso saber o que eles pensam? Você não discutiu isso com eles. Pensei que você tivesse alguma ideia. Discussão sem pistas não tem sentido. Não se pode provar nem negar. Só contribui para gerar ansiedade. Nesse caso, considerarei isso como a decisão final do Estado-Maior e informarei Sua Majestade, assentiu Machado de Ferro. Se nem mesmo Pérola da região norte conseguia entender, não havia necessidade de continuarem a discussão. Bem, vá. Edith fez uma pausa, mas... Mas o quê? Não acho que isso vá terminar tão facilmente. Se o inimigo realmente vier atrás de nós, com certeza tomará novas medidas em breve. O que aconteceu depois comprovou a suspeita de Edith. Apenas 2 dias depois, os demônios apareceram novamente no Nordeste. 4 demônios loucos novamente. Desta vez, eles estavam mais distantes da linha de frente. Apenas 4 manchas pretas podiam ser observadas a olho nu, com dificuldade. Rileazuit capítulo 1080. Uma nova estação. A senhorita Sylvia confirmou que não há outros demônios por perto. Se o inimigo lançar um ataque a essa distância, temos pelo menos 5 minutos para reagir. Isso é suficiente para um esquadrão de metralhadoras antiaéreas que se preparar. E quanto à avaliação da ameaça? Não há nenhum demônio sênior entre eles. A ameaça Sua Alteza é praticamente nula. Se continuarmos a construção, a maior perda poderá ser da equipe de remoção dos trilhos, já que é inconveniente evacuar um número tão grande de trabalhadores em tão pouco tempo. Estima-se que isso resulte em 1 ou 2 vítimas fatais. Todos no posto de comando estavam ocupados analisando as informações e discutindo. Suas conclusões eram anotadas no quadro. Esse era um hábito que os membros da equipe haviam cultivado gradualmente. Diante de informações complexas e diversas, as palavras escritas causavam um impacto maior do que as faladas. Em conclusão, disse Ferlinhoteque, com a mão no peito, para Machado de Ferro, achamos que é melhor continuar a construção do que parar e defender. Os demônios provavelmente saberão de nossa intenção, mas Sua Majestade já esperava por isso. Quanto aos 4 demônios voadores, precisamos apenas ficar em alerta máximo. Em resumo, a conclusão a que chegaram com base em todas as informações foi nenhuma ameaça. O Estado-Maior auxiliou na análise das informações e ofereceu conselhos, enquanto Machado de Ferro foi quem tomou a decisão final. Ele percebeu que concordava plenamente com a conclusão. O primeiro exército era diferente do exército antigo de 400 anos atrás. Uma unidade de vanguarda de 5.000 soldados era enorme e certamente não seria afetada por 4 demônios loucos. Mesmo que matassem os demônios ao custo de ferimentos e mortes de vários trabalhadores, isso não seria considerado uma perda para o plano de Sua Majestade. Afinal, o risco de trabalhar em terras bárbaras já estava previsto no contrato há muito tempo. Machado de Ferro olhou para Edith, que não disse nada. No posto de comando, o silêncio significava aprovação. Entendi. Ordene à equipe de construção que continue trabalhando e ao esquadrão de metralhadoras antiaéreas que fiquem em alerta. O resto permanecia em prontidão como de costume, disse Edith de repente, quando o Machado de Ferro estava pronto para dar ordens ao tenente. Não para ele, mas para Gata e Pirlis. Você tem alguma maneira de matar essas moscas diretamente? Você quer que nós tomemos a iniciativa de atacar? A Gata franziu a testa. É verdade. Sempre achei que não era bom permitir que nos espionassem, assentiu a Pérola da região norte. Pelo que sei,
As duas garotinhas que conseguem voar têm excelentes habilidades de combate, não é? Com a ajuda da Senhora da Aurora, provavelmente conseguiria matar todos os demônios. Isso está além das capacidades do primeiro exército. Só você pode fazer isso. Bem, disse a gata hesitante, em teoria, eles só não estarão em perigo quando houver dois demônios. Caso contrário, se os demônios lançarem lanças, eles dificilmente conseguirão se esquivar a curta distância. Mesmo que Andrea abatesse um demônio, ainda restariam três. Ela foi parando de falar aos poucos, ao perceber que o que dizia não era muito convincente. Como se tratava de uma guerra, o risco era inevitável, sem mencionar que essa guerra era tão importante que determinaria o futuro da humanidade. Para ter uma chance de sobreviver, milhares de bruxas lutaram e foram mortas pelos demônios. O relâmpago não deveria receber tratamento especial. Na verdade, ela pressentia a estranheza de Lichtning desde que chegaram às planícies férteis. Embora Lichtning tentasse esconder, a gata, que havia participado da Batalha da Vontade Divina, conhecia bem esse estado, a confusão após se deparar com um inimigo inimaginavelmente poderoso. A força do inimigo a subjugava e a fazia se sentir impotente. Mesmo muitas bruxas do exército abençoado, que já haviam lutado diversas vezes no campo de batalha, não conseguiam se livrar desse sentimento e precisavam usar remédios ou magia para se curar ou esperar a recuperação gradual por conta própria. Contanto que conseguissem derrotar os demônios, a gata não se importava com o risco. Ela estava disposta a participar de qualquer plano extremamente perigoso, desde que fosse suficientemente benéfico. Ela acreditava que os outros sobreviventes de Tequila fariam a mesma escolha. Contudo, Lichtning era diferente. Obrigá-la a confrontar os demônios naquele estado era o mesmo que condená-la à morte. A gata não temia riscos, mas não podia empurrar os outros para o abismo, especialmente suas parceiras e irmãs. Ao acordar novamente em Neverwinter, ela percebeu que havia sido muito transformada por aquelas bruxas. Bem, Edith ergueu as sobrancelhas, mas não insistiu. Que tal afugentar os demônios? Eles podem se esconder usando a arca mágica. Então, a Senhora da Aurora pode tentar encontrar uma oportunidade para atirar neles. Mesmo um tiro é melhor do que nada. Acho que é melhor do que deixar os demônios nos espionarem. A gata olhou para Machado de Ferro e disse, sem problema. Vou informar a equipe de ação especial. Nos dias seguintes, uma estranha química se formou entre os demônios e o primeiro exército. Quase todos os dias, uma equipe de bestas demoníacas vagava pela linha de defesa externa, e às vezes duas ou três equipes apareciam. Elas vinham de direções diferentes. Contudo, enquanto estivessem dentro do campo de visão de Sylvie, suas ações eram claramente monitoradas por ela. O primeiro exército sabia de sua localização antes mesmo que entrassem no alcance visível a olho nu. Como os demônios provavelmente não encontraram uma oportunidade para lançar um ataque, eles não fizeram nada além de voar em círculos. No início, os demônios causaram certo caos na equipe de construção. Depois de alguns dias, as pessoas se acostumaram e se dedicaram ao trabalho mesmo com a presença dos demônios. Afinal, a ameaça potencial estava longe e os salários eram mais atraentes. A única parte dissonante veio de Andrea. Sempre que um demônio era baleado e caía, a multidão explodia em aplausos estrondosos. Era completamente imprevisível. Às vezes, nada acontecia durante um dia inteiro, e outras vezes os demônios podiam ser abatidos duas ou três vezes. A maioria das pessoas desconhecia a existência da equipe de ação especial, mas percebia que o exército estava realizando contra-ataques. Os trabalhadores até criaram um novo tipo de jogo de azar. Isso era para tentar adivinhar o apocalipse dos demônios. Eles faziam palpites sobre quantos demônios apareceriam e quantos poderiam ir embora. Esse jogo se tornou popular em seu tempo livre. Com o decorrer da construção sem problemas, o primeiro exército logo avançou para o segundo trecho da ferrovia. De acordo com o plano de combate, a linha férrea desprotegida pela floresta nebulosa seria equipada com uma estação a cada 50 quilômetros. O forte construído em concreto e aço permitiria que um pequeno número de soldados do primeiro exército se defendesse contra os demônios diversas vezes. Ao mesmo tempo, a unidade de vanguarda poderia coordenar suas ações com as tropas previamente posicionadas, e a logística também seria mais eficiente. A área entre as estações seria protegida pelo trem blindado que patrulhava a ferrovia. Mesmo que os demônios destruíssem parte dos trilhos, não seria difícil repará-los. Com essas estações,
Seria impossível para os demônios destruírem o Rio Escuro em pouco tempo. As estações eram como pregos que facilitavam ao primeiro exército criar raízes nessa terra fértil. O que eles precisavam fazer naquele momento era cravar o segundo prego, torre de estação no 1. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.